Não. Então, começamos aqui a gravar. Muito boa noite para todo mundo e boa noite para quem está assistindo essa aula aí depois. Joia? Gente, então vamos lá. Teoria dos conjuntos, como eu estava dizendo para vocês, é um dos assuntos que a gente estuda desde pequenininho, né? Quando a gente é pequenininho, lá no ensino fundamental, a gente começa trabalhando justamente com a ideia de conjuntos naturais, né? Que é um conjunto que serve para você contar, né? Depois a gente entra no conjunto dos números inteiros. Então, quando a gente é pequenininho, a gente começa trabalhando bastante com os conjuntos numéricos. E só depois que a gente entra naquela parte mais de probleminha, de teoria dos conjuntos, que usa o diagrama de Venn. Então, vou procurar ser bem objetivo para que a gente possa também chegar logo na parte prática de teoria dos conjuntos, até porque a teoria é algo que eu acho que vocês já conhecem muito bem. Então, vamos lá. A noção de conjunto, gente, ela vem da própria intuição. Inclusive, um conjunto é uma noção primitiva, tá certo? Quando a gente fala de conjunto, a gente diz que conjunto é uma noção primitiva. Então, deixa eu colocar isso aqui para vocês. Conjunto, isso nada mais é do que uma noção primitiva. Para mim, o que é uma noção primitiva? Vê só. Noção primitiva, pessoal, nada mais é do que algo que a gente sabe o que é, certo? Mas a gente não define. Então, conjunto é uma noção primitiva, por quê? Porque você sabe o que é um conjunto. Quando eu estou falando de conjunto, você sabe a que eu estou me referindo. Se eu falar assim, tipo, conjunto das pessoas que estão assistindo aqui a aula agora, vocês sabem que conjunto eu estou falando, certo? Então, falar do conjunto dos números naturais, vocês sabem de que conjunto eu estou falando, certo? Então, a noção de conjunto é algo que a gente sabe o que é, a gente tem a noção, mas a gente não define. A gente sabe, mas não define. Então, isso é justamente a ideia, a noção de conjunto, beleza? E aí a gente tem justamente essa interpretação, certo? Então, interpretamos, não é definimos. Então, a gente imagina como uma coleção de objetos, certo? E cada um desses objetos que vão fazer parte de um conjunto vai ser justamente um elemento. Então, tá, por exemplo, aqui o conjunto dos números naturais pares, 0, 2, 4, 6, 8 e 10 é um conjunto infinito, certo? A gente tem aqui, ó, o exemplo 2, o conjunto das vogais, A, E, I, O, U, que é um conjunto finito, beleza? Bom, então, a gente já sabe o que é um conjunto, já tem a noção de um conjunto, já sabe aí dois exemplos, conjunto dos números naturais, conjunto das vogais, e cada carinha do conjunto é um elemento. Massa? Bom, e aí se cada carinha de um conjunto é um elemento, o que é que eu uso, pessoal, para dizer se um elemento faz parte ou não faz parte de um conjunto? Qual é o símbolo que a gente usa para dizer se um elemento ele está ou não está em um conjunto? E esses símbolos que a gente vai usar para dizer se um elemento está ou não em um conjunto é justamente o símbolo de pertence e o símbolo de não pertence. Então, pertence e não pertence são símbolos que servem para a gente estar dizendo se um determinado elemento faz parte ou não de um conjunto. Então, olha lá, esse símbolozinho aí significa o quê? Esse Ezinho significa pertence. Então, esse símbolozinho significa pertence, e esse símbolozinho significa o quê? Não pertence. E esses símbolozinhos servem justamente para dizer se um determinado elemento está ou não está em um determinado conjunto. Show de bola? Então, por exemplo, aqui nessa situação, se eu chamar esse conjunto de conjunto P, certo? Eu posso falar que o elemento 6 pertence ao conjunto P, mas posso falar que o elemento 7 ele não pertence ao conjunto P. Beleza? Se tem alguma dúvida aí, me digam, tá, gente? Eu vou procurar ser bem objetivo nessa parte introdutória, tá? E aí a gente tem, falando mais um pouquinho sobre conjuntos, tá certo? A gente pode representar um conjunto por algumas propriedades, tá? Então, a gente geralmente diz assim, né? Os conjuntos, eles vão estar satisfazendo
Eles vão estar substituindo, certo? Algumas condições, algumas propriedades. Então, o conjunto, na verdade, ele vem para ajudar, tá? Então, tipo assim, né? No lugar da gente dizer o objeto X satisfaz ou goza da propriedade P, ou o objeto Y satisfaz a condição C, a gente pode dizer que X pertence a A, Y pertence a B, onde A é o conjunto dos objetos que gozam dessa propriedade P. E B seria o conjunto dos objetos que satisfazem a condição C. Isso é tudo muito formal, tá certo? O que a gente precisa entender é que um conjunto tem a noção, a interpretação, não é definição de uma coleção de elementos. Então, não é definição, é uma ideia, é um rabisco que a gente tem para ser feito. Tá beleza? Bom, e aí a gente vai estar pegando um conjunto, tá certo? E representando ele aqui dessa maneira, que é representando através de uma listagem, certo? Enumerando os elementos de um conjunto. Eu posso listar os elementos aí de um conjunto, certo? Como vocês estão vendo aí. Posso sair listando elemento por elemento, desse jeito que vocês estão vendo. Agora, tem situação que eu vou botar o diagrama de Venn para estar representando elementos de um conjunto, tá certo? E vai ter hora que eu vou usar umas propriedades para descrever como é que os elementos daquele conjunto vão se comportar. Certo? Bom, e aí tem algumas ideias, algumas noções que a gente precisa saber. Que noções são essas? O que é um conjunto universo? O que é um conjunto unitário? O que é um conjunto vazio? Esses três conceitos são conceitos que a gente entende, que a gente tem a noção, mas que o conjunto universo, ele tem ele não é um conjunto fixo, ele é um conjunto relativo. Então, tipo o seguinte, o conjunto universo nada mais é do que um conjunto que pega todos os elementos necessários para uma determinada situação. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagine que eu esteja aí querendo resolver uma equação do segundo grau. Aí, quando você vai resolver uma equação do segundo grau, você começa calculando o delta, né? Assim? Quando você pega a equação do segundo grau e o delta dá negativo, pessoal, o que é que a gente diz? Quando o delta dá negativo, a gente diz que a equação não admite raízes reais. Porque quando eu pego uma equação e do segundo grau e vou resolver, e o delta dá negativo, eu digo que a equação não admite raízes reais. Por que que eu faço isso? Eu faço isso justamente porque o nosso universo, para a gente trabalhar com equações, o nosso universo é o conjunto dos números reais. Então, o nosso universo aqui no ensino médio é o conjunto dos números reais. Prio. Quando você vai trabalhar lá na universidade, dependendo de que disciplina você esteja trabalhando, o seu conjunto universo pode ir além dos reais. O seu conjunto universo pode pegar o conjunto dos números complexos, onde o conjunto dos números complexos é mais um conjunto que a gente tem que pega mais elementos, certo? Que a gente pode precisar trabalhar. Então, a gente tem algumas situações, certo, gente, que os conjuntos universos eles vão mudar. Se eu disser assim, ó, eu vou sortear um croissant para aqui na sala, para quem está assistindo aqui a aula. Se eu disser que eu vou sortear um croissant de queijo do reino para alguém daqui da sala, o meu conjunto universo seria somente vocês que estão aqui. Concorda comigo? Então, o conjunto universo seria o conjunto que pega todas as possibilidades em uma determinada situação. Então, conjunto universo é relativo, tá? Agora, conjunto unitário, não. Conjunto unitário, a definição é bem amarradinha. O que é um conjunto unitário? É aquele conjunto formado por um único elemento. Certo? Então, conjunto unitário é um conjunto formado por um único elemento. Para mim, o que seria exemplo de conjuntos unitários? Vamos lá pegar um exemplo de conjunto unitário. Conjunto dos números primos que são pares. Só tem um, que é o 2, né? O número 2. Conjunto dos números primos pares. É um conjunto unitário, porque só existe um número primo que é par, que é o 2. Estão compreendendo? Se eu disser assim,
conjunto das, sei lá, das pessoas que nasceram no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo hospital que eu, certo? E com o nome Kleber Silva Filho. Muito provavelmente esse conjunto seria um vazio, né? Porque só teria eu. Mas, enfim, estamos pensando no exemplo meio viajado aqui. Mas entendam, o conjunto unitário é bem simples, gente. É aquele conjunto que só tem um elemento. E conjunto vazio é aquele conjunto que não tem elemento. Certo? Deu para entender? E o conjunto vazio, geralmente a gente representa o conjunto vazio por uma letrinha grega chamada de φ. Então, essa aqui é uma letra grega, φ, letra grega, certo? Estou achando meio escuro aqui, estou tentando ver se fica mais claro aqui para vocês, tá? Então, vê. Existe essa letrinha grega, isso aí é uma letra grega de nome φ, letra grega φ, letra grega φ, certo? E essa letrinha grega, ela serve para representar em muitas situações o conjunto vazio, certo? Então, ela vai estar representando em muitos lugares, em muitos momentos, o conjunto vazio. Ela pode representar o conjunto vazio. Então, essa letrinha grega φ aí, ela pode representar o conjunto vazio. Aí você disser assim, Clebinho, como é que eu vou saber que essa letrinha grega vai representar o conjunto vazio? A gente vai ver em algumas situações, certo? Que essa letrinha grega vai estar representando um conjunto vazio, mas também que tem situação que ela não vai representar. Que ela vai ser única e exclusivamente o próprio conjunto vazio. Estão compreendendo, gente? Eu estou tentando ir bem rapidinho aqui, porque essa parte fica mais interessante nos probleminhas, né? Então, vamos seguir aí. O que é subconjunto e o que é a relação de inclusão? Vamos lá? Entender o que é um subconjunto e uma relação de inclusão? Todo mundo aí, tudo certo? Ver quem chegou depois que eu não dei boa noite. Boa noite, JP. Boa noite, Luizinho. Acho que eu dei boa noite já. Já? Já. JP e Luizinho. Bom, boa noite, meus queridos. Vamos lá. Então, o que é um subconjunto e o que é uma relação de inclusão? Tá? Para um conjunto ser subconjunto do outro, é necessário que todos os elementos de um pertençam ao outro. Então, se eu tiver dois conjuntos A e B, aí, se todos os elementos de um conjunto A estiverem no conjunto B, a gente diz que A é subconjunto de B. Se todos os elementos de A estiverem em B, então a gente diz que A é um subconjunto de B e a gente representa desse jeito. A está contido em B. Esse símbolozinho, para quem não lembra, é o símbolo de estar contido. E esse símbolo de estar contido é um símbolo que serve para dizer se um determinado conjunto tem todos os elementos em outro conjunto ou não. Então, A está contido em B significa justamente isso. Se todos os elementos de A pertencerem a B, a gente diz que A está contido em B, a gente diz que A é um subconjunto de B. Tá joia? Antes de falar com o conjunto das partes, eu vou colocar uma observaçãozinha aqui. Observação. Tá? Duas observações. Primeira, o conjunto vazio está contido em todo conjunto, está contido em todo conjunto, o conjunto vazio está contido em todo conjunto, certo? E a segunda observação, todo conjunto está contido nele mesmo. Todo conjunto está contido nele mesmo. Certo? Então, o conjunto vazio está contido em todo conjunto e todo conjunto está contido nele mesmo, tá? E aí a gente fala do conjunto das partes,
certo? O conjunto das partes, gente, é uma situação que é muito difícil de aparecer nos vestibulares. Tipo assim, nunca apareceu no Enem questão de conjunto das partes. Certo? Como eu disse a vocês, conjuntos é muito raro cair no Enem, mas caiu esse ano em janeiro, né, no Enem de janeiro. Conjunto das partes é algo que algumas faculdades particulares, como por exemplo a Católica, ela gostava muito de colocar. Se bem que está sendo um assunto que é muito pouco colocado, muito pouco explorado. O que é o conjunto das partes, gente? É o conjunto que é formado por todos os possíveis subconjuntos de um conjunto. A gente pode representar assim. Ó. Tudo isso, gente, eu quero ir logo para as questões para mostrar para vocês como é que isso aí cai com mais frequência, tá? Assim, com mais frequência não, né? Que aí cai pouco, mas do que cai, o que é que cai mais. Então, o conjunto das partes, gente, a gente pode definir desse jeito. O que é que eu estou falando aqui sobre o conjunto das partes? Seriam os conjuntos, conjunto das partes de A, é formado por todos os carinhas que são subconjuntos de A. Então, conjunto das partes de A é um conjunto formado por todos os subconjuntos de A. E aí a gente ainda tem um detalhezinho que também vale a pena a gente destacar, que o número de elementos do conjunto das partes é 2 elevado a n. Como assim? Vamos pegar um exemplo para a gente entender isso daí. Vou botar um exemplo. Presta atenção. Imagine um conjunto A formado pelos elementos 6, 7 e 8. Esse conjunto A tem quantos elementos, gente? E aí você já veja essa linguagem. O que é N de A? N de A é o número de elementos do conjunto A. Qual é o número de elementos desse conjunto A? 3. Então, vê só. Se esse conjunto A tem 3 elementos, o número de elementos do conjunto A, coloquei aqui 3, a partir desse número de elementos do conjunto A, eu consigo dizer quantos elementos tem um conjunto das partes. Ó, o número de elementos do conjunto das partes de A, se A tem 3 elementos, o conjunto das partes tem 2 elevado à terceira, que são 8 elementos. Então, se A tem 3 elementos, o conjunto das partes de A vai ter 8 elementos. Aí, Cleminho, quem é esse conjunto das partes aí de A? Vamos escrever? Se A é um conjunto formado por 6, por 7, por 8, o conjunto das partes de A, eu estou dizendo aqui para vocês, é um conjunto que é formado por todos os subconjuntos de A. Então, o P de A vai ser assim, ó. Todos os subconjuntos de A. Eu tenho o conjunto formado pelo 6, o conjunto formado pelo 7, o conjunto formado pelo 8, o conjunto formado por 6 e 7, o conjunto formado por 6 e 8, o conjunto formado por 7 e 8, o próprio conjunto, que é subconjunto dele mesmo, e o conjunto vazio, que é subconjunto de todo conjunto. Então, o conjunto das partes de A pega todos os possíveis subconjuntos de A. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como vocês já estavam esperando, o número de elementos do conjunto das partes é 8. Assim, eu diria que de tudo que a gente viu até agora, o que mais eu deveria destacar com vocês é o número de elementos do conjunto das partes. Por quê, gente? Perceba que o número de elementos do conjunto das partes determina todos os possíveis subconjuntos de um conjunto qualquer. E isso vale a pena para a gente trabalhar em algumas situações, tá? Beleza? Tópico 8, operações entre conjuntos. Quais são as principais operações entre conjuntos? Tá todo mundo tudo certo aí, né, gente? Se tiver alguma dúvida, diga aí. Quero ver que termine tudo antes das 8 a teoria, para a gente fazer de 8 às 9 só exercícios, tá?
Bom, a gente tem as principais operações de conjuntos como sendo união, interseção e diferença. Essas são as três principais: união de conjuntos, interseção de conjuntos e diferença de conjuntos. Agora, em algumas situações, a gente ainda usa conjunto complementar. A operação complementar é uma operação que ela precisa de uma regrinha para a gente fazer, certo? Vamos lá. E outra coisa, vocês viram que o material de vocês receberam aí hoje à tarde, tem 60 questões, né? Então, tem questões, às vezes, também assim, mais pesadas, tem questão de todo tipo, para você se ligar, tá? E tem todo o gabarito no final da ficha. Gabarito está no final da ficha. E como eu já disse, volto a repetir, Clebinho, 60 questões, se eu fizer todas as questões, eu vou ficar só fazendo matemática. Não vou fazer mais não, como já disse para vocês. Coloco questões além. Não se sinta na obrigação de ter que fazer todas. Você vai fazendo algumas. Se você tem tempo, se você, por exemplo, terminou o terceiro ano, não tem colégio, e tem tempo para fazer todas, faz todas. Se você está com muita aula no colégio, então você, sei lá, tem 60, eu quero fazer 12. Então eu posso usar uma lógica, posso fazer de 1 pulo 5, a 6 pulo 5, aí a 11 pulo 5. Você pode fazer a cada 5, fazer uma. Você pode, se tiver mais tempo, a cada 4 fazer uma. Se você quer fazer 30, faz só as pares ou só as ímpares. Vocês têm que fazer, mas não tudo, né, gente? Você fazer o máximo que você puder. A quantidade de questões que eu coloco é para vocês ficarem, ó, sem faltar questão, tá? Bom, então vamos lá. Como é que eu faço a união de dois conjuntos? O que é a união de dois conjuntos? União é unir. É pegar os elementos de um e os elementos de outro e juntar tudo num saco só. Então, se eu quero fazer a união de dois conjuntos A e B, é pegar todos os elementos que estão em A ou em B. Isso é a definição formal de união, ó, gente. A união B é pegar, entendendo também o que, é que essa linguagem está representando, tá? Então, o que é a união B? É pegar os elementos, esse X representa um elemento qualquer, tal que, qual é a recondição, tal que o elemento pertence ao A ou o elemento pertence ao B. Então, se eu quero fazer a união entre A e B, eu quero pegar os elementos que estão em A ou em B. O que é interseção? Vejam como a definição de interseção é bem parecida com a de união. É parecida, mas é bem diferente, né? Vamos lá. A união com B. Eu pego os elementos que estão em A ou em B. Então, para botar na união, pega todo mundo que está em A e junta com todo mundo que está em B. Frio. Agora, se eu quero fazer a interseção com B, a interseção, eu preciso pegar os elementos que estão em A e em B. União, junta tudo. Tudo de A com tudo de B. Pode ser com 3, com 4 conjuntos. Interseção. Interseção pega apenas o que está em comum. Se eu quero fazer interseção entre os conjuntos A e B, é só buscar os elementos que estão ao mesmo tempo em A e em B. Os elementos em comum. Ok? Isso é a operação de união. Aí, sabendo a operação de união, a gente tem o número de elementos da união, de 2, de 3, de 4, de quantos conjuntos a gente quiser. Essa partezinha, gente, de número de elementos da união, eu vou dizer para vocês, essas duas relaçõezinhas aqui, eu só uso essas relações se eu for pegar uma questão de nível bem pesado, que não tem muita escapatória. E sabe por que isso funciona? Vamos pegar aqui com dois conjuntos. Vocês sabem que eu posso representar os conjuntos pelo diagrama de Venn, sabe? Todo mundo já estou falando no diagrama de Venn. Bora, galerinha. Diagrama de Venn são linhas fechadas para representar conjuntos. Aí vê só. Imagine que eu tenho um conjunto A e um conjunto B.
Se eu quero pegar um número de elementos da união de A com B, eu preciso pegar todos os elementos de A, ó, todos os elementos de A, todos de A, e juntar com todos os elementos de B. A união não é isso? Tudo de A com tudo de B. Aí, quando eu escrevo isso aqui, gente, ó, o número de elementos da união de A com B são todos os elementos de A, mais todos os elementos de B. Veja que a interseção contou duas vezes. Aí eu subtraio a interseção duas vezes. Certo? Então, vê só. Exemplo. Se o conjunto A tem os elementos 2, 3 e 4, ou seja, se o conjunto A tem 3 elementos, e o conjunto B tem os elementos 4 e 5, o conjunto B tem 2 elementos. Se eu pegar o conjunto A união B, se eu pegar a união, eu vou pegar 2, 3, 4 e 5. Eu não preciso colocar elementos repetidos num conjunto. Eu não tenho necessidade de for escrever um conjunto e colocar elementos repetidos. Não precisa. Para mim, se colocar está errado, não está errado. E também só se deve contar uma vez. Não se conta duas vezes. Então, quantos elementos teve em A união B? Ó, 1, 2, 3, 4. Por que não foi simplesmente somar os elementos de A com os elementos de B? Por que não foi simplesmente pegar 3 elementos de A mais 2 elementos de B e dizer que dá 5? Por que não deu 5? Porque foram 3 de A mais 2 de B menos 1, que é o que está repetido. Por isso que quando a gente vai encontrar o número de elementos de A união B, eu pego o número de elementos de A mais o número de elementos de B e subtraio a interseção, para eu não contar duas vezes. A interseção, como você está vendo que contou uma vez em A e contou uma vez em B, eu não posso contabilizar duas vezes. Só contabiliza uma vez. Por isso que eu subtraio o número de elementos da interseção. Ok? Mas também, como eu disse para vocês, a gente não vai usar muito isso, não. Certo? E principalmente se a gente estiver pensando no Enem, aí que usa muito pouco. Clebinho, no SSA3, não tem teoria dos conjuntos no SSA3. Esse é um assunto especificamente para o Enem e que cai pouco. A gente precisa estudar porque vocês sabem que ainda vê todo o assunto. Mas não é esperado, apesar de ter caído no Enem, né? Então, se liga aí. Clebinho, e nas particulares? Nas particulares tem uma frequenciazinha de questão de conjuntos, tá, gente? Tem uma frequenciazinha. Bom, e se tiver com três conjuntos, eu tenho que pegar o número de elementos de A mais de B mais de C, menos A interseção B, menos A interseção B, menos B interseção C, mais A interseção B interseção C. Fica como vocês, uma atividade de casa, vocês fazerem três conjuntos ABC, e do mesmo jeito que eu fiz para dois conjuntos, verificar essa relação para três conjuntos, tá? É um pouquinho mais trabalhoso, mas tá aí. Muito usado? Não muito usado, gente. Não muito usado. Certo? Pouquíssimo usado. Eu usaria mais isso, número de elementos de A união B união C, como número de elementos de A mais número de B mais número de C, menos as interseções 2 a 2, mais a interseção 3 a 3. Às vezes eu uso quando tem questão de probabilidade mais pesada. Aí às vezes eu uso sim. Certo? Beleza? E diferença de dois conjuntos? Como é a operação de diferença, gente? O que é fazer a diferença entre dois conjuntos A e B? Então, olha só. Fazer a diferença entre dois conjuntos A e B é pegar todos os elementos de maneira tal que o elemento esteja em A e não esteja em B. Então, ó, em termos de diagrama, ó, se eu botasse aqui um conjunto A e botasse aqui um conjunto B com ele, e quisesse enxergar aí quem é A menos B, o que é o A menos B? A menos B são os elementos que se encontram em A
e não estão em B. Então, se eu tenho A e A, se eu tenho A e B, quais são os elementos que estão em A e não estão em B? Ó, a parte que está em A e não está em B, essa aqui, né? Essa é a parte que está em A e não está em B. Deu para entender? Então, o que é A menos B? São os elementos que estão em A e não estão em B. Alguma pergunta? Então, A menos B seria justamente isso. Elementos que estão em A e não estão em B. Tá muito rápido, galerinha? Ou tá de boa aí? É porque tem muita coisa aí que a gente não precisa gastar muito tempo, né? Por isso que eu estou tentando ser mais objetivo. Mas se tiver alguma parte que vocês não lembrem direito, só me chamar. Beleza? Ok ou não? Tranquilo? Vamos seguir? E a galerinha, dá um okzinho aí, pessoal. Tudo certo? Se tiver alguma coisa que não lembrem, me fala aí, tá? Tô caminhando, tô caminhando, tô caminhando. Massa? É porque, como eu disse, eu não quero gastar mais de uma semana nesse assunto de conjuntos, não, porque não é um assunto tão frequente. Só uma semanazinha mesmo. E tirar as dúvidas, claro. Vocês sabem que tem meu WhatsApp aí 24 horas por dia, não é isso? Bom, quando é que dois conjuntos são iguais? Dois conjuntos são iguais se eles tiverem os mesmos elementos. Bolso. Então, dois conjuntos vão ser iguais se eles possuírem exatamente os mesmos elementos. Então, tem que ter exatamente os mesmos elementos para que dois conjuntos sejam iguais, tá? Vamos lá? Mais devagarinho. Eu quero chegar na parte dos exercícios, porque é melhor, sabe? Esse assunto. Mas vamos lá, mais devagarinho. Ó, então, quando é que dois conjuntos são iguais? A gente poderia dizer assim: dois conjuntos são iguais quando não existir um elemento em algum que não esteja no outro. Essa é outra maneira de escrever. Dois conjuntos eles são iguais quando eles tiverem exatamente os mesmos elementos. Então, tem um conjunto A, tem um conjunto B. Quais seriam as condições para eles serem iguais? Se eles tivessem exatamente os mesmos elementos. Joia? Vamos seguindo aí. Complementar de um conjunto. O que é o complementar de um conjunto, gente? Vamos lá. Complementar de um conjunto é uma operação que não pode ser feita em qualquer situação. A operação complementar, ela só pode ser feita se um conjunto estiver contido no outro. Se um conjunto estiver contido em outro conjunto, aí a operação complementar ela pode ser feita. Então, complementar só pode ser feito se um conjunto estiver contido no outro. Aí, se isso acontecer, se um conjunto estiver contido no outro, essa operação complementar ela pode ser feita. E aí, como é que você faz se um conjunto estiver contido no outro? Então, vamos lá. Ó, imagine que você tem aí dois conjuntos A e B quaisquer. Imagina aí, certo? Dois conjuntos A e B quaisquer. Dois conjuntos quaisquer. Beleza? E aí acontece de que um conjunto B esteja contido num conjunto A. Se um conjunto B estiver contido em um conjunto A, eu posso fazer o complementar de B em relação a A, como sendo os conjuntos que estão em A e não estão em B, como sendo o conjunto formado pelos elementos que estão em A e não estão em B. Então, vou explicar isso aí de uma maneira melhorzinha. Preste atenção. Se um conjunto B estiver contido em um conjunto A, agora é se, somente se isso acontecer. Clebinho, e se isso não acontecer? Se um conjunto B não estiver contido num conjunto A? Não pode fazer complementar. Só pode fazer complementar se um conjunto estiver contido em outro conjunto. Então, olha só. Se B estiver contido em A, então
a gente pode definir o complementar de B em relação a A. Então, somente se o B estiver contido em um conjunto a gente pode definir o complementar de B em relação a como sendo o conjunto A menos B, certo? Então, se B estiver contido em A, se o conjunto B estiver contido em A, então a gente define o complementar de B em relação a A como os elementos que estão em A e não estão em B, certo? Caso o conjunto B não esteja contido em A, caso o conjunto B não esteja contido em A, então, o complementar de B em relação a A não está definido. Não pode ser feito. Basta você dizer, não pode, não existe, não dá para ser feito, não está definido. Basta você dizer isso. Então, complementar uma operação que um conjunto tem que estar contido no outro. Tá? Beleza? Uma dica aí para vocês, já aproveitando quando você fazer os exercícios, se seu objetivo, que eu acho que é o objetivo de todo mundo aqui, é fazer Enem, SSA e alguns particulares, teoria dos conjuntos, quando vocês forem para as questões, façam aquelas questões mais contextualizadas, aqueles probleminhas que a gente usa o diagrama de Venn para resolver. São questões como essa que geralmente acontecem nos vestibulares, tanto das particulares quanto do Enem. SSA3, não. Tá? Agora, se você for fazer algum vestibular militar, que eu acho que já perguntei aqui, ninguém vai fazer militar. Então, se ninguém for fazer aqui vestibular militar, não precisa ficar se desgastando com aquelas questõezinhas mais operacionais, aquelas questõezinhas mais sequinhas. Não precisa se preocupar com isso. Tá joia? Beleza ou não? Bom, e aí a gente tem agora os conjuntos numéricos, certo? O que, é que são os conjuntos numéricos, pessoal? Conjuntos numéricos são aqueles conjuntos que têm os númerozinhos que a gente usa para trabalhar. Vamos lá. Então, a gente tem o conjunto dos números naturais. Vamos. O que é o conjunto dos números naturais? Representado aí pela letrinha N e pega a partir do zero e vai até o infinito, certo? Quando vocês estavam no primeiro ano, né? Quem foi meu aluno do primeiro ano, desde o primeiro ano, sabe que a gente viu conjuntos no primeiro ano. E quem não foi meu aluno no primeiro ano também viu. Enfim. Então, no primeiro ano, quando você estuda conjuntos, né? Aí a gente vê bem devagarinho, né? Toda a história do conjunto. Entende o que é um conjunto, aí vai falando de onde veio, aí fala de diagrama de Venn, fala quem foi e vem, aí fala a representação por extenso, por propriedade, faz um bocado de exercício de união, interseção, faz a parte de intervalos, vai tudo bem devagarinho. Aqui a gente está focando nas provas de vestibulares. Então veja como é diferente. Quem foi meu aluno no primeiro ano e está vendo agora conjuntos aqui comigo de novo, sabe que eu estou vendo uma abordagem diferente. Aqui eu estou dando uma tapa na teoria, bem resumida, para ir ao que interessa. Certo? Mas lá no primeiro ano, como a gente tem muito tempo, eu passo acho que um mês falando de conjuntos, praticamente. Certo? Mas vamos lá. Conjunto dos números naturais, representado aí por n, vai de zero até o infinito. Lembrando que se eu chegar num conjunto dos naturais e botar um asterisco, esse asterisco significa que eu vou tirar o zero. Ficaria aí o conjunto dos números naturais não nulos. Beleza? Tem historinha também que vocês viram lá no Fundamental, né? Lá no sexto ano, que aí vem aquela historinha de o conjunto dos números naturais. Tinha um pastor que contava as ovelhinhas e botava as pedrinhas e tal, aquela história toda. Mas não vou ficar gastando tempo com isso aqui, né? Bom, depois do naturais vem o conjunto dos números inteiros. Quem é o conjunto dos números inteiros? São aqueles que pegam todos os naturais
e junta com esses negativos, certo? Os opostos dos naturais positivos. Agora, é claro que se eu pegasse, por exemplo, o conjunto Z+, se eu pegar o conjunto Z+, eu estaria pegando esse conjunto. O Z+, ele tira a parte dos negativos. Se eu pegar um conjunto Z- asterisco, o menos faz com que você tire a parte positiva e o asterisco faz com que você tire o zero, tá? Tá de boa? Depois dos inteiros, a gente tem os racionais. Quem é o conjunto dos números racionais? Os números racionais, vamos entender o que é isso daqui. Ó, é representado pela letrinha Q, esse Q lá de quociente, tá certo? Até porque os números racionais vão ser os números que surgem quando a gente pode fazer, colocá-los na forma de fração, né? Ele surge justamente porque se eu pegar os inteiros, eu não consigo fazer divisão, e aí surge o conjunto dos racionais, onde eu posso efetuar algumas divisões. Então, a gente define o conjunto dos números racionais como sendo aqueles números de maneira tal que esse cara possa ser escrito na forma de fração, com numerador inteiro e denominador inteiro. Porque o denominador tem um asterisco aqui, porque a gente sabe que na fração o denominador não pode ser zero, ok? Então, como a gente sabe que o denominador não pode zerar, eu digo que esse carinha não pode estar, não pode ser zero. Aí veja, alguns exemplos de números racionais. São todos aqueles que podem ser colocados em fração com numerador inteiro e denominador inteiro, só que o denominador não pode ser zero. Então, por exemplo, 7 é um número racional, menos 2 é um número racional, zero é um número racional, 2 terços é um número racional, menos 8 quintos é um número racional, 3,2222 é um número racional. Então, por que que todos esses números que eu coloquei aqui, eles são racionais? Porque todos eles eu consigo colocar na forma de fração, com numerador e denominador sendo números inteiros. Massa? E aí a gente tem o conjunto dos números reais, que vai pegar os racionais e juntar com os irracionais. Aí você vem aí, Clebinho, que danados são os números irracionais? Ó, os irracionais, falando de uma maneira bem formal, a gente escreve assim: ó. Os irracionais são os números reais que não são racionais. Os números irracionais são os números reais que não são racionais. Ou seja, são aqueles números reais que eu não consigo colocar em fração com numerador e denominador inteiro. Tipo, raiz de 2, raiz de 7, raiz de 8. Em geral, e aí, se vocês quiserem, vocês podem até anotar aí. Vou falar uma coisa, se vocês quiserem anotar, podem anotar. Qualquer raiz, qualquer raiz de número natural, qualquer raiz de número natural que não for exata, qualquer raiz de número natural que não for exata, é um número irracional. Então, qualquer raiz de número natural que não for exata é um número irracional. Toda raiz de número natural que não dá exata é um número irracional. Tem os outros famosos, né? O pi. Pi é um número também irracional. Eu posso resumir assim, ó, gente. Um resumo bem resumido sobre números irracionais. Eu posso dizer simplesmente que os números irracionais são as dízimas não periódicas. Números irracionais
são as dízimas não periódicas. Tá joia? Beleza? E esses são os conjuntos numéricos que a gente tem para trabalhar. De boa? Cadê a reação? Manda a reaçãozinha aí, manda um legalzinho aí. Ou aqui mesmo na câmera ou pelo chatzinho. Zé bota um legalzinho assim, isso, Maísa, Alice, beleza. Deu legalzinho, manda no chatzinho. Bora, cadê Camila, Luísa, Alana, Malu, Luana, Luizinho, João Pedro e Luizinho 2. Faz um legalzinho aí para ver se vocês estão ligados. Beleza, Luana, beleza. Bom, e finalmente vamos lá pegar na prática aí para a gente ver como é que isso cai. Aí, Malu, Alana, Luizinho, todo mundo agora. Isso, tranquilo. Então, vamos lá pegar os exercícios. Agora sim chega na parte que mais interessa. Eu separei só alguns, tá, gente? Até porque, beleza, Camila, todo mundo, tudo certinho. Vamos lá. Agora sim, vamos mais devagarinho ver como é que isso acontece, tá? Vamos lá? Todo mundo preparado? Então vamos embora para a primeira questão. Ó, Clebinho, tu colocasse questão sequinha também? Coloquei. Daqui a pouco você vai ver que eu não botei na sequência. Não, botei sequenciado, mas não coloquei todas. Pulei algumas. E essas algumas que eu pulei são justamente para quem quiser aprofundar mais um bocadinho. Então vamos embora. Questão 1. Os conjuntos X, 0, 4, 5, 7, X e Y possuem o mesmo número de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Bom, mesmo número de elementos e x interseção y, 2, 6 e 7. Para os elementos x e y, o valor numérico de 7x menos 2y é. Gente, vamos embora. Vê só. Quando eu estou dizendo que x interseção com y seriam os números 2, 6 e 7, o que é que isso significa? Vê. Dizer que a interseção de x com y é 2, 6 e 7 é dizer que os elementos que estão em comum entre x e y tem que ser o 2, tem que ser o 6 e tem que ser o 7. Concordam comigo? Então, acompanha comigo como é fácil. Então, interseção é o que está nos caras ao mesmo tempo. Então, se x é o conjunto 0, 4, 5, 6, 7x, então, de cara aí, a gente já descobre quem é quem, gente. Quem é o valor desse xizinho. Como é que eu descubro, meus amores, quem é esse xizinho? O que tem em comum entre x e y? 2, 6 e 7. Já tem 6, já tem 7, então esse x só pode ser 2. Tá joia? Beleza ou não? Não tem outra opção para x. Porque os números que estão em x e y ao mesmo tempo, 2, 6 e 7. Agora, olha para o conjunto y. 1, 3, 6, 8, x e y. Joia? Aí, vê só. Esse x eu já descobri que é 2. X interseção y tem 2, 6 e 7. Então, tem 2, tem 6. Só pode ser quem esse cara? Só pode ser o 7. Porque o que está na interseção está nos dois ao mesmo tempo. Então, x vai ser 2 e y vai ser 7. O que é que a gente está precisando como resposta, pessoal? A gente está precisando de 7x menos 2y. Então, isso ficaria 7 vezes 2, menos 2 vezes 7, e, obviamente, 14 menos 14 vai dar 0. Para mim, qual é a chance de ter uma questão dessa no Enem SSA3? Para mim, a chance é quase zero. A minha chance é quase zero, certo? Poderia. O Enem pode trazer tudo que ele quiser. E o SSA3 também, tá? Agora, é provável? De jeito nenhum. Você encontraria uma questãozinha dessa numa católica, talvez. Ok? Vamos para a próxima? Posso passar?
Vamos lá. Questão 4. Clebinho e a 2 e a 3, como eu disse, eu selecionei algumas para vocês. Acho que eu estou pulando, vocês ficam para fazer em casa. Vamos ver se a gente consegue fazer isso daqui. Olha lá. No universo N, esse N é o que, gente? Esse N é o conjunto dos números naturais. Então, no universo dos naturais, então já sei nesse universo. Se quiser, eu posso até escrever aqui, né? No universo dos naturais, 0, 1, 2, 3, 4, isso vai até o infinito. Sejam A o conjunto dos números pares. Então, A é o conjunto dos números pares. 0, 2, 4, 6 e 8 vai. B é o conjunto dos múltiplos de 3. B é o conjunto dos múltiplos de 3. Então, 0, 3, 6, 9, 12, 15 vai. E C é o conjunto dos números múltiplos de 5. Então, C vai ser 0, 5, 10, 15, 20 e vai. Determine os 10 menores números que pertencem ao conjunto B menos A união com C. Determine os 10 menores números que pertencem a isso daí. Vamos lá ver como é que a gente faz isso? Todo mundo entendeu, né? Só fiz montar o conjunto N, o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Quem é que vai ser B menos A união com C? Vamos ver como é que vai ficar isso? O conjunto B está ali, né? Está lá o conjunto B. Extensão. Vou botar aí. Quem é o conjunto B? Então, o conjunto B é um conjunto formado pelos múltiplos de 3. Então, o conjunto B seriam que elementos, gente? 0, 3, 6, 9, 12, 15. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e vai. Menos a união com C. O que é a união com C? É juntar com C, né? Certo? Então, a união com C é pegar todos os números que estão em A ou estão em B. Entendam, a união C é tudo que está em A juntando com tudo que está em C. Então, a união C ficaria quem? Bora, pessoal. A união C. O A pega todos os pares e o B pega todos os... O C pega todos os múltiplos de 5. Então, se eu quero fazer a união com C, é pegar todos os pares e juntar com todos os múltiplos de 5. Então, ficaria 0, 2, 4, tem 5. 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 e assim vai. Certo? Então, a união C seriam todos os pares juntando com todos os múltiplos de 5. Joia? Se tiver alguma dúvida, me mande aí, por favor. Vocês sabem, né? Pode mandar dúvida por aí. Se não quiser mandar no chat de todo mundo, manda no chat privado. Se quiser, manda no Instagram. No Instagram não, no WhatsApp também, que eu estou ligado em tudo. Manda aí direitinho para mim. Vamos seguir? Aí vai ficar. Quem é B menos A união C? É todo mundo que está em B e não está em A união C. Então, B menos A união C. Entendam o que é a diferença de dois conjuntos. A diferença de dois conjuntos é pegar todos os elementos que estão em um e não estão no outro. Então, B menos A união C é todo mundo que está em B e não está em A união C. Vamos. Quais são os elementos que estão aqui que não estão aqui? Ou seja, quais são os elementos que são múltiplos de 3, mas não são múltiplos de 2, né? Pares, ou múltiplos de 5. Bora lá, qual seria o primeiro? Que está aqui e não está lá? Bora, gente, estão muito quietinhos hoje. Vamos falar comigo no chat.
3. Ora, eu abro o microfone. 6 está lá, né? 9. 9. Vai, isso. 12 não, né? 12 não, 12 não. 15 não, né? Por que 12 não? 11. Qual? 11. 11 não, né? Tem que ser o que está aqui, né, Maísa? Tem que estar nesse e não está no outro. Então não pode ser o 11. Ah, tá, entendi. Teria quem o próximo aí? 0, 3, 9. O 12 está lá. O 15 está lá. O 18 está lá. 21, né? Certo? Aí, 24 está lá. Qual é o próximo? 27. Aí, 30 está lá. 33. Aí, 36 está lá. 39 está lá. Vai. 42. 39 está lá, não. 39. Aí, isso. Vamos dizendo aí no chat. 42 está lá. 45 está lá. 48 está lá. 51, né? Vê se a gente está esquecendo algum aí. 54 está lá. 57. 60 está lá, então 63. 63. Já tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qual o próximo? 69, né? Esses são os 10 primeiros números que estão nessa situação. Beleza? Então, 3, 9, nem 12, nem 15, 18, aí 21. Aí 24 não, 27, 30 não, 33, 36 não, 39. Aí 39, 42 não, 45 não, 48 não, é 51. 54 não, 57, 60 não, 63, 66 não, 69. Ok? Beleza? Beleza. 41 não, né? Porque 41 não é múltiplo de 3, né? 41 não está aqui. Tem que ser, tem que estar nesse conjunto e não está no outro. E 41 não está nos múltiplos de 3, né? Beleza? 41 não é múltiplo de 3. Seria o 42. Joia? Alguma dúvida nessa? Beleza? Então vamos embora para a próxima. Pode passar? Não adianta. Daqui a pouco a gente vai chegar nas questõezinhas mais focadas assim. A gente está fazendo essas sequinhas. Depois vamos fazer as a partir de agora já algumas que se encaixam mais aí na prova do Enem. Então vamos lá. O que é que diz aí essa questão 7? Das 35 pessoas reunidas em uma sala, sabe-se que 23 são do sexo masculino, 15 usam óculos e 6 são mulheres que não usam óculos. Beleza? Bom, em relação ao total de presentes, qual é a porcentagem de homens que não usam óculos? Então vamos lá entender. Vê, a gente tem 35 pessoas que são reunidas numa sala. Aí a gente tem tantas do sexo masculino, então já sabe quantas são do sexo feminino, já sabe que tem aquelas que usam óculos e tem aquelas pessoas que não usam óculos. Então, vê como é que eu poderia fazer esse tipo de diagrama. Eu posso fazer assim. O diagrama de Venn, pessoal, eu posso representar de várias formas. Eu vou representar assim. Imagine que aqui seja o universo da sala. Então, eu teria quantas? 35 pessoas reunidas na sala. Aí eu tenho do sexo masculino e do sexo feminino. Então, já posso dividir aqui em duas partes. Ó. Imagine que aqui sejam as pessoas do sexo masculino e aqui sejam as pessoas do sexo feminino. E ainda está falando daquelas pessoas que usam óculos ou que não usam óculos. Aí eu posso até quebrar assim. Ó. Aqui seriam as pessoas que usam óculos e aqui as pessoas que não usam óculos.
Esse é um tipo de diagrama que talvez vocês não explorem tanto na escola, mas é um diagrama bem importante. Por que que eu estou fazendo esse diagrama e não estou fazendo assim? Por que que eu não fiz assim? Porque pensa direitinho. Se eu for representar aqui do sexo masculino e do sexo feminino, ficaria meio estranho, não ficaria, não? Eu poderia representar no diagrama assim, ó. Se fosse querer colocar assim, ó. Poderia colocar assim, ó. Masculino e óculos. Aí eu poderia. Que aqui eu teria masculino sem óculos, masculino de óculos, feminino de óculos e feminino sem óculos. Posso representar esse diagrama assim, colocando um conjunto para o masculino e outro conjunto para as pessoas de óculos. É uma opção. Ou posso representar assim, que também fica bem tranquilo. Masculino que usa óculos, masculino que não usa óculos. Feminino que usa óculos, feminino que não usa óculos. Estão percebendo? Eu posso representar desse jeito ou posso representar desse outro jeito. Então, nós temos as duas possibilidades. Eu gosto muito desse diagramazinho assim, porque você consegue enxergar algumas coisas mais tranquilas, né? Masculino ou feminino não tem como ter interseção, óculos ou não usam óculos, não tem como ter interseção. Tem como a pessoa usar óculos e não usar óculos ao mesmo tempo. Por isso que eu acho interessante a gente desenvolver desse jeito. Tá de boa? Até aí, beleza, beleza, beleza? Agora vamos ver o que a gente pode fazer. Ó, das 35 pessoas reunidas em uma sala, sabe-se que 23 são do sexo masculino. Então, esse mais esse dá 23, certo? Aí, às vezes, gente, eu preciso sair colocando algumas letrinhas, tipo A, B, C, D, e escrever que esse mais esse dá 23 e fazer um sisteminha. Eu faço mais isso quando as questões são mais difíceis, certo? Quando eu tenho questões que ainda são tranquilas, eu não preciso fazer isso. Eu não preciso fazer um sisteminha, certo? Então, vamos lá. 23 são do sexo masculino. Então, esse com esse dá 23. 15 usam óculos. Então, esse com esse dá 15. 6 são mulheres que não usam óculos. Então, veja. A gente pode também colocar o total aqui. Ó. Ver como é que eu vou fazer. 23 pessoas são do sexo masculino. Então, 23 pessoas são do sexo masculino. Se a sala tem 35, então 12 seriam do sexo feminino. Ver como é que eu estou fazendo. Esse com esse dá 23, esse com esse dá 12. Tá tranquilo? Depois, 15 pessoas usam óculos. Então, que usam óculos está aqui. Eu tenho 15 pessoas, que é esse com esse, que usam óculos. Bom, se 15 pessoas usam óculos, é porque 20 não usam óculos. Certo? 20 não usam óculos. Aí depois, 6 são mulheres que não usam óculos. Vejam que esses 6 daí eu já consigo colocar de cara. 6 mulheres que não usam óculos. Mulheres que não usam óculos, 6. Vocês estão vendo que agora eu já consigo preencher esse diagrama todinho? Como? Não são 12 pessoas do sexo feminino? Se 6 não usam óculos, 6 tem que usar. Eu não tenho que são 15 pessoas que usam óculos. São 15 pessoas que usam óculos. Se 6 são do sexo feminino, 9 são do sexo masculino. Se 20 pessoas não usam óculos, se 6 são do sexo feminino, 14 são do sexo masculino. E aí você tem seu diagrama totalmente preenchido. Tá? E aí vem a pergunta, né? Em relação ao total de presentes, que é 35, qual é a porcentagem dos homens que não usam óculos? Então, a porcentagem dos homens que não usam óculos. Qual é a porcentagem dos homens que não usam óculos? Quantos homens não usam óculos, gente? 14 em um total de quantos? 14 em um total de 35. Lembram que a gente falou de porcentagem?
Se eu quero saber esses 14 homens que não usam óculos, quanto eles representam em cima do total, então é só verificar que são 14 em cima de 35. Beleza ou não? Se são 14 em cima de 35, se eu simplificar isso aqui por 7, fica 2 sobre 5. 2 sobre 5 é 0,4 e 0,4 seria 40%. Ok? Essa é uma questão muito boa para a provinha do Enem. Tá claro, pessoal, essa questão 7? Se alguém tiver alguma dúvida nela, grite aí, por favor, porque é bem, bem, bem importante. Muito mesmo. Podemos seguir? Vamos adiante. Leria, daqui a pouco eu vou falar o que tu pedisse, viu? Daqui a pouquinho. Questão 8. Seja o conjunto universo de todos os alunos de uma classe composta por meninos e por meninas. Faltou um S aí do menino, né? Formada por meninos e meninas. Considere agora os subconjuntos de U. U é o conjunto universo de todos os alunos de uma classe composta por meninos e meninas. Beleza? Considere agora os subconjuntos de U. Vê, eu poderia colocar até assim, ó. Vê se vocês concordam comigo. Imagine que esse U fosse o nosso conjunto universo. O nosso conjunto universo é o conjunto de todas as pessoas aí da sala, que eu posso dividir em duas partes. A parte dos meninos e a parte das meninas. Beleza? Aí ele vem dizendo, agora considere os seguintes subconjuntos de U. O A, conjunto formado pelos meninos. Então, esse é o conjunto A. Conjunto formado pelos meninos. E B, o conjunto formado pelos alunos aprovados. Eu poderia até colocar aqui, ó, se eu quisesse. Vou botar um diagrama diferente. Poderia colocar igual aquele que eu fiz na questão anterior. Aprovados, não aprovados. Mas eu posso colocar assim também, ó, só para você se ligar. É outra estratégia para representar a mesma coisa. Eu poderia fazer igual o diagrama anterior, mas estou fazendo aqui diferente, porque eu quero que vocês tenham habilidades, vocês construam a habilidade de fazer vários diagramas. Vocês sabem que isso é uma habilidade cobrada no Enem, certo? Vocês têm essa habilidade lá sendo cobrada. Vocês precisam pegar situações problema e modelar matematicamente. É necessário. Então, vamos lá. Imagine que esse conjunto que eu coloquei no diagrama fosse o conjunto dos aprovados. Só para a gente entender direitinho o que isso representa, nessa região, vou botar e vou apagar. Essa região seriam os meninos aprovados, aqui seriam as meninas aprovadas. Meninos não aprovados, meninas não aprovadas. Viram que esse diagrama completa tudo bem direitinho? Agora vamos lá. Assinale a alternativa que representa o A menos B. A é esse conjunto de quem? A é o conjunto dos meninos. B é o conjunto dos aprovados. Esse é o conjunto B. O que é que seria, pessoal, o conjunto A menos B? Ó, A menos B é quem está em A e não está em B. Olhando aqui, quem é que está em A e não está em B, gente? Ó, quem está em A e não está em B, isso aqui. Ó. Essa é a partezinha que está em A e não está em B. Isso é o A menos B, que está dentro de A e não está em B. E se está dentro de A e não está em B, é um menino que não foi aprovado. Ou seja, isso seriam os meninos reprovados. Para mim, essa questão é boa para o Enem? Essa questão é boa para o Enem. Meninos reprovados. Ah, mas isso é raciocínio lógico. Eu sei que é raciocínio lógico, faz parte.
Faz parte, não é pouco não, né? Faz parte muito. Beleza? Vamos para a próxima? Perguntas? Não? Então vamos seguir. Vou passar. Questão 13. Bem? Questão 13 diz o seguinte: considerando o universo das pessoas que responderam a pesquisa seja V, o conjunto das pessoas que têm mais de 20 anos, A, o conjunto das pessoas que têm automóveis, M, o conjunto das pessoas que têm motos. Admitindo que A está contida em V, M está contida em V, a interseção de A com M é diferente de vazio. Sabe o que significa dizer que A diferente de A interseção M é diferente de vazio, gente? O que é que seria o A interseção M? Ó, o que é A? Pessoas que têm carro, automóveis. M, conjunto do que tem moto. A interseção M seria quem tem automóvel e que tem moto ao mesmo tempo. Ele está dizendo o quê? Que as pessoas que têm automóvel e que têm moto ao mesmo tempo, não é vazio. Ou seja, existe gente que tem automóvel e moto ao mesmo tempo. Então, como é que eu poderia representar? Se tem gente que tem automóvel e moto ao mesmo tempo, eu poderia fazer assim. Imagine aqui o conjunto das pessoas que têm automóveis. E imagine aqui o conjunto das pessoas que têm moto. Tá claro? Aí a questão está dizendo que a interseção M é diferente de vazio, me fez escrever, me fez desenhar isso daqui. Que A e M têm algo em comum. Só que ele diz que o conjunto A está contido no V e M também está contido no V. Ou seja, o A está dentro do conjunto V e o M também está dentro do conjunto V. Então, eu poderia dizer que o conjunto V está aqui. Ó. Esse seria o conjunto V. Certo? Porque A e M está dentro do conjunto V. Para mim, se quisesse não colocar assim, quisesse colocar assim, tipo, sem ser por retângulo, se eu quisesse colocar isso assim, poderia? Poderia. E dentro desse conjunto universo, a gente tem outros conjuntos. Então, isso tudinho está dentro de um outro conjunto maior aí, ó. Que seria o conjunto universo. Isso é só para a gente se ligar, tá certo? Só uma ideia. Poderia fazer essa questão só lendo aí e na lógica? Poderia. Mas eu estou mostrando para vocês. Então, olha só. Considerando o universo das pessoas que responderam à pesquisa. Então, existe o universo das pessoas. Aí eu tenho V, o conjunto das pessoas que têm mais de 20 anos. Então, aqui dentro são as pessoas que têm mais de 20 anos. Beleza? São as pessoas que têm mais de 20 anos. Aí ele diz: A é o conjunto das pessoas que têm automóveis, M é o conjunto das pessoas que têm motos. O conjunto das pessoas que têm automóveis está dentro das pessoas que têm mais de 20. O conjunto das pessoas que têm moto estão dentro das pessoas que têm mais de 20. E as pessoas que têm automóvel e moto ao mesmo tempo não é vazio. Então, isso significa que existem pessoas aqui. Vocês entenderam esse diagrama? Ou não? Só para a gente entender, as pessoas, vou botar e vou apagar, tá? As pessoas que... Poxa, pagou foi outro conjunto. Vamos rabiscar cada um desses lugares e ver o que cada um desses lugares representa, pessoal. Vai. Aqui, pessoas que têm automóvel e têm moto ao mesmo tempo. E, obviamente, tem mais de 20 anos. Aqui, são as pessoas que teriam automóvel, mas não têm moto e têm mais de 20 anos. Aqui,
pessoas que têm moto, mas não têm automóvel e têm mais de 20 anos. Aqui, pessoas que têm mais de 20 anos, mas nem têm moto e nem têm automóvel. Aqui, pessoas que não têm mais de 20 anos, então são pessoas que têm menos de 20 anos, e se tem menos de 20 anos, nem pode ter automóvel, nem pode ter moto. Ok? Ficou claro para todo mundo esses rabiscos que eu fiz, gente? Se não entender aí, diga direitinho. E se entendeu, me diga qual a resposta certa. Toda pessoa que não tem automóvel tem menos de 20 anos. Toda pessoa que não tem moto tem mais de 20 anos. As pessoas que não têm mais de 20 anos não podem ter automóveis. As pessoas que não têm automóveis não podem ter motos. Algumas pessoas que têm menos de 20 anos podem ter automóveis. E aí, o que é correto afirmar? Quem já se ligou na letra, me diz aí. Isso vai estar em que letra? Bora, galerinha, bora! Qual é a letra? Qual é a letra? Qual é a letra? Esperando, viu? Foi uma pergunta. Qual foi a letra? Letra A. Toda pessoa que não tem automóvel tem menos de 20 anos. Ah, não, sei isso. Letrinha C. Por quê? Vê o que a letra A está errada. Toda pessoa que não tem automóvel, quem está fora de automóvel, tem que ter menos de 20 anos? Não. E a pessoa daqui, ó, essa pessoa que está aqui, ela tem moto, não tem automóvel e tem mais de 20 anos. Então, todo mundo que não tem automóvel tem menos de 20 anos. Eu vou colocar as letrinhas de cada um para representar porque está falso. Toda pessoa que não tem automóvel tem menos de 20 anos. Mentira. Pode ter alguém que não tem automóvel e tem mais de 20, estando dentro desse conjunto. Como é porque a letra B está errada? Toda pessoa que não tem moto não tem mais de 20 anos. Nada a ver. Eu posso ter uma pessoa que não tem moto e está dentro aqui desse conjunto. Poderia botar a pessoa B aqui. A pessoa A poderia estar aqui, porque estaria errado. Certo? A pessoa A poderia estar aqui. Cadê a caneta? A pessoa B poderia estar aqui. E todas elas com mais de 20 anos. Letra D agora. As pessoas que não têm automóveis não podem ter motos. Pode, aqui, ó. Eu posso ter uma pessoa aqui que não tem automóvel e tem moto. Certo? Isso aqui é o A. Letra E. Algumas pessoas que têm menos de 20 anos está aqui fora. Algumas pessoas que têm menos de 20 anos podem ter automóveis? Não pode, gente. Todo mundo que tem menos de 20 anos está aqui fora. Se está aqui fora desse conjunto, não pode ter carro. E a letra C, realmente, o que acontece? As pessoas que não têm mais de 20 anos, ou seja, as pessoas que estão aqui fora desse conjunto, não podem ter carro. Claro, não tem como ter alguém aqui fora com carro. Então, tem pessoas com mais de 20 anos, pessoas com mais de 20 anos não podem ter automóveis, sim. As pessoas com mais de 20 anos não podem, com menos de 20 anos. Eita. As pessoas que não têm mais de 20 anos não podem ter automóveis, porque as pessoas que têm automóveis estão aqui dentro. E todo mundo que tem automóvel está contido em V. Todo mundo que tem automóvel tem mais de 20 anos. Então, as pessoas que não têm mais de 20 anos não podem ter automóvel, sim, isso está corretíssimo. Beleza? Alguma dúvida aí nessa questãozinha? Vamos para a próxima? Vamos embora para a próxima questão. Todo mundo entendeu essa daí? Beleza, beleza, beleza. Então vamos seguir aí.
Questão 14. Ó, essa é outro tipo de questão bem clássica, bem tradicional, que foi a que caiu bem parecida com a prova do Enem desse ano agora de janeiro. Ó, essa questão diz assim. Na tabela a seguir, temos o número de alunos de uma turma que foram reprovados em matemática, em física, em química, em cada uma dessas duas disciplinas e nas três disciplinas. Galerinha, pegou uma questão como essa, tem que fazer logo o quê? Bora, 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 tem que fazer logo o quê? Pegou uma questão dessa, faz logo o quê? Precisa colocar o diagrama de Venn. Então, você tem aí quantas pessoas que são as bolotinhas, não é isso? Não é isso, não é isso, não é isso? Isso, boa, Alice, diagrama. Então, eu tenho as pessoas que gostam, que foram reprovadas em matemática, as pessoas que foram reprovadas em física, que foram reprovadas em química, dentro de um conjunto universo. Então, nem perco tempo, né? Então, vou colocar as pessoas que foram reprovadas em matemática no conjunto, as pessoas que foram reprovadas em física, as pessoas que foram reprovadas em química, tudo isso dentro de um conjunto universo. Também, mesmo se eu não tiver necessidade de colocar o conjunto universo, mesmo se não tiver necessário, não tiver necessidade, é interessante colocar? É, gente. É interessante a gente colocar o conjunto universo, porque às vezes a gente termina esquecendo. Então, se eu colocar sempre, não teria problema nenhum. Aí, o que é que eu tenho que tomar cuidado em questões desse tipo? Atenção, qual é o cuidado que eu tenho que tomar, galerinha? Eu tenho que tomar cuidado, tipo assim. Essa partezinha daqui, essa partezinha que eu estou botando aqui, seriam as pessoas que foram reprovadas só em matemática, aqui, ó. Reprovados só em matemática. Agora, se eu botasse essas pessoas daqui, isso aqui tudinho, seriam as pessoas reprovadas em matemática. Não misture as pessoas reprovadas só em matemática com as pessoas reprovadas em matemática. Então, percebendo a diferença, né? Só matemática só pega esse pedacinho. Reprovados em matemática, pega esse. Pega 4 partes. Ok? Vocês lembram da principal dica para resolver esse tipo de probleminha de conjunto? É dica, não é uma regra que vai ser 100%, não. Qual é a dica para a gente resolver isso daí? Bora. Quem lembra qual é a dica? Começar por onde, gente? O segredo é começar por onde? O segredo é a gente procurar começar pela interseção dos três. Porque, vê só, quando eu olho para essa tabelinha e vejo que 19 alunos foram reprovados em matemática, eu sei que vai ser aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui que vai dar 19. Porque reprovado em matemática tem aqui, aqui, aqui e aqui. Estão percebendo? Então, não é vantagem você sair começando com esse 19, porque você não tem um espaçozinho para colocar 19. Aí você, Cleber, então vou começar aqui, ó. 7 foram reprovados em matemática e física. Então, vou colocar aqui 7. Não, tá errado. Reprovado em matemática e física, pega esse com esse. Aqui, gente, aqui seriam aqueles que foram reprovados somente em matemática e física, que a questão não está informando. A questão está informando quantos foram reprovados em matemática e física. Matemática e física pega esses dois espaços. Se fossem reprovados só em matemática e física, aí seria aqui. Cuidado com isso. E não tem erro de jeito nenhum se eu começar pela interseção dos três. Quem é a interseção dos três? Vai, matemática, física e química. São 3 pessoas. Perceberam? Então, se eu começo pela interseção dos três, aí fica muito tranquilo para eu estar fazendo. Vocês perceberam qual foi a ideia de começar pela interseção dos três, gente? Entenderam ou não? Então, se eu começo pela interseção dos três, tudo fica muito mais fácil de eu estar fazendo. Ficou claro o porquê de começar pela interseção dos três? De boa?
Aí, agora que eu começo pela interseção dos três, eu vou fazendo as interseções 2 a 2. Aí, agora eu vou pegar quantos são aqueles que foram reprovados em Física e Química. Física e Química foram 9. Então, se Física e Química foram 9, Física e Química são essas duas partes. Ó. Então, essas duas partezinhas têm que dar 9. Se aqui já tem 3, então quantas eu vou ter para cá? 6. Para que eu possa totalizar 9 pessoas reprovadas em Física e em Química. Se ligou? Depois, 8 pessoas foram reprovadas em Matemática e Química. 8 pessoas Matemática e Química. 8. Se já tem 3, 5 para cá. Depois, 7, matemática e física, 7. Se já tem 3, 4 para cá. E aí eu vou subindo, ó. 23 pessoas foram reprovadas em química. Então, aqui dentro de química, tem que ter 23. Então, ficaria 5 e 3, 8. 8 e 6, 14. Lembrando que aqui dentro tem que dar 23. Se já tem 14, eu só coloco 9 para cá. Vão me dando um okzinho aí, gente. Se vocês estão ligados desse tipo de questão. Se não tiver, me diga. Isso aqui foi o que caiu esse ano no Enem, então preste atenção. 21 pessoas estão reprovadas em física. Então, dentro de física tem que ter 21. 6, 10, 13. Para 21, 8. Então, são 8 reprovados somente em física. E depois eu tenho que 19 foram reprovados em matemática. Então, 19 em matemática. 5, 8 e 4, 12. Então, aqui tem que ser 7. Massa? Tá clara essa montagem do diagrama de Venn? Mas vamos terminar, que não terminou ainda não. Mas vamos lá. Se o total de alunos da turma é 90, então, total são 90 alunos. Como é que eu faço para calcular quantos estão aqui? Porque o total tem que dar 90. Eu preenchi aí só em matemática, só em física, em química e tudo mais. Tá faltando esses caras aqui fora. Esses caras aqui fora seriam os caras que não foram reprovados em nenhuma das 3. Ou seja, são justamente aqueles que foram aprovados nas 3. Perceberam? Os que foram aprovados nas 3 são aqueles que não estão reprovados em nenhuma das disciplinas. Como é que eu faria isso? Era só calcular 90 e subtrair isso daqui, né, gente? Tá joia? Subtraindo isso daí, só você tirar 7, 4, 3, 5, 8, 6 e 9. Certo? Se eu fizer essa continha daí, essa subtração, vai ficar 90 menos, só somar aqui, né? 23. Eu posso até somar assim direto. Química já está 23. Aí, 23 com 7, 30. 30 com 12, 42. Isso daria 90 menos 42, 48. Então, quantos foram aprovados nas 3 disciplinas? 48 alunos. Beleza? Estaria lá na letrinha C de casa. Ok? Isso, 48. 48 aprovados. Perfeito, perfeito, perfeito. De boa, galerinha? Vamos para a próxima? Vamos embora. Próxima questão. Posso passar? Passei. Questão 16. Uma pesquisa com todos os trabalhadores da Fabritec, e aí a gente está vendo, gente, essas questõezinhas contextualizadas são as questões que mais vão cair na prova do Enem. Contextualizadas, usando raciocínio lógico, como essas que a gente está vendo agora. Entenderam? Porque eu quis ir rapidinho na parte da teoria, para chegar nessa parte e vocês verem o que realmente aparece, tá? Então vamos lá, questão 16. Uma pesquisa com todos os trabalhadores da Fabritec, na qual foram formuladas 2 perguntas, revelou os seguintes números. 205 responderam a primeira pergunta,
205 responderam a segunda pergunta. 210 responderam somente uma das perguntas. Um terço dos trabalhadores não quis participar da entrevista. Com esses dados, pode-se concluir corretamente que o número de trabalhadores da Fabritec é questão massa, envolvendo aí um pouquinho de conjunto, um pouquinho de raciocínio lógico, certo? Vamos ver como é que a gente faz? A gente tem, vamos montar o diagrama, né? Então, preste atenção. Eu teria as pessoas que responderam a primeira pergunta. Eu vou ter o conjunto das pessoas que responderam a segunda pergunta. E eu vou ter tudo isso dentro de um conjunto universo. Certo? Onde nós teríamos aí dentro desse conjunto universo todos os trabalhadores da Fabritec. Todos os trabalhadores da Fabritec. Aí vamos lá. Foram formuladas duas perguntas. 205 pessoas responderam a primeira. Gente, já dá para dizer onde é que esses 205 estão? 205 é esse com esse, né? Porque os que responderam a primeira pergunta é esse com esse. Certo? 205 responderam a segunda pergunta. Espera aí. Segunda pergunta é esse com esse. 210 responderam somente uma. Somente uma aqui com aqui. Beleza? Aqui são as pessoas que responderam só a primeira. Aqui são as pessoas que responderam só a segunda. Aqui são as pessoas que responderam as duas. Aqui são as pessoas que responderam a primeira. E aqui são as pessoas que responderam a segunda. Então, a gente deu a dica na outra questão que o legal desse tipo de questão é começar pela interseção. Então, nada mais, nada menos do que se eu não tenho uma interseção, eu vou colocar um X aqui na interseção. Por que eu coloquei um X? Porque eu não tenho uma interseção. Então, eu vou colocar um X aqui na interseção. Joia? Aí vem. 205 pessoas responderam a primeira pergunta. Gente, se 205 pessoas responderam a pergunta 1 e já tem X pessoas aqui, então aqui eu tenho 205 menos X. Tá ok? Continuando. 205 pessoas responderam a segunda pergunta. Então, dentro da segunda pergunta, são 205 pessoas. Se já tem X aqui, aqui eu coloco 205 menos X. Tá? Aí ele vem dizendo, 210 responderam somente a uma das perguntas. Então, vamos pegar essa informação e explorar ela aqui. Ó, 210 responderam somente uma. Onde é que estão as pessoas que responderam somente uma das questões? Bora. Somente uma. Seria esse e esse. Concordam comigo? Então, as pessoas que responderam somente uma das perguntas seria 205 menos x mais 205 menos x. Então, 210 pessoas responderam somente em uma das perguntas. Então, isso tem que dar 210. Deu para perceber esse 210 como é que ele entrou na jogada, gente? São as pessoas que responderam somente uma. Somente uma. Então, são essas mais essas. Isso ficaria 410 menos 2x igual a 210. E aí, jogando para lá, jogando para cá, fica 410 menos 210 igual a mais 2x. E aí, se 200 é 2x, o x só pode ser 100. Aí vê. Com esse x sendo 100, eu já posso preencher um bocado de coisa nesse diagrama. Aqui é 100. Aqui é 105. E aqui é 105. Até aí tudo jóia? Agora vejam que está faltando somente essa quantidade daqui, né? Não é não? Concordam? Essas pessoas são o quê? Para completar esse diagrama. Essas são as pessoas que nem responderam a primeira e nem a segunda. Só que a questão diz assim, ó. Um
terço dos trabalhadores não quis participar da entrevista. Gente, se um terço não quis participar, isso significa o quê? Que 2 terços dos trabalhadores, se um terço não quis participar, então isso significa que 2 terços dos trabalhadores participaram da entrevista. Concordam comigo? Então, se 2 terços dos trabalhadores, se um terço dos trabalhadores não quis participar, é porque 2 terços dos trabalhadores participaram. Tá de boa? Bom, e aí eu quero saber, com base nesses dados, podemos concluir corretamente que o número de trabalhadores do Fabritec é quanto? Mas o que é que eu tenho com a informação, gente? Eu tenho que 2 terços do total de trabalhadores, né? 2 terços do total participaram da entrevista. Se 2 terços dos trabalhadores participaram, então 2 terços do total são os que participaram. Quantos participaram da entrevista? Ó, 105 responderam só a primeira, 100 responderam a segunda e 105 responderam só a segunda. Então, quantos participaram da entrevista? 310 pessoas. Que são justamente o que esses 310? 105 mais 100 mais 105. Tá de boa todo mundo entendendo isso daí, gente? E aí, se 2 terços do total dá 310, eu consigo aí descobrir quem é que vai ser o total de trabalhadores. Tá massa? Então, como é que ficaria? Vou mandar esse 3 logo para lá. Então, fica 2 vezes o total de trabalhadores igual a 3 vezes 310, que dá 930, o que significa que o total de trabalhadores vai ser 930 por 2, que dá 465, que é a pergunta da questão. Se quisesse descobrir o que tinha aqui fora, você poderia descobrir, né? Mas não tem necessidade aí de descobrir isso. A massa? Dúvidas? Cadê? Chegou aqui, Clebinho, eu não entendi muito bem essa questão. Vamos explicar de novo agora, minha linda. Vamos lá. Então, preste atenção. Preste atenção, preste atenção, preste atenção. Se liga aí. O que foi que eu fiz nessa questão? Bora, qual foi o primeiro passo? O primeiro passo foi colocar o diagrama, que foram as pessoas que responderam a primeira pergunta, as pessoas que responderam a segunda pergunta. Ele falou que 205 respondeu a primeira. Então, aqui dentro de primeira pergunta, dentro das pessoas que responderam a primeira pergunta, eu tenho que ter 205 pessoas. Porque, vê, se são 205 que responderam a primeira, não é 205 aqui, porque aqui seriam as pessoas que responderam só a primeira. Isso aqui tudinho são as pessoas que responderam a primeira, enquanto que isso daqui são as pessoas que responderam só a primeira. Então, percebendo como existe a diferença entre as pessoas que responderam só a primeira e as pessoas que responderam a primeira? Estão percebendo ou não a diferença? Aí, o que é que está dizendo? Que aqui dentro das pessoas que responderam a primeira são 205. Dentro das pessoas que responderam a segunda são 205. Mas eu não tenho uma interseção. E eu preciso da interseção. Então, a interseção eu vou chamar aqui de X. Porque a dica não é começar pela interseção. Mesmo se você não tiver, coloque um X na interseção. Que é vantagem começar por ela. Aí, se eu tenho aqui esse X na interseção, se 205 pessoas responderam a primeira pergunta e eu tenho que X responderam as duas, então aqui tem que ser 205 menos X. Idem para a segunda. Se tem 205 pessoas que responderam a segunda e aqui tem X, aqui tem 205 menos X. Ok? Aí quando ele falou 210 responderam somente uma. Ó,
210 responderam só uma. Onde é que estão as pessoas que responderam somente uma? Somente uma são essas e essas. Então, 205 menos x com 205 menos x, que são as pessoas que responderam só a primeira, só a segunda. Então, só a primeira com só a segunda, né? Porque responderam somente uma das perguntas, tem que dar 210. Aí eu montei essa equaçãozinha e descobri o x, que é 100. Aí, depois que eu descubro que o x é 100, eu consigo preencher que tem. Se o x é 100, 100 pessoas que responderam as duas, 105 que responderam só a primeira e 105 que responderam só a segunda. E agora eu venho aqui na informação, né? Se eu tenho que um terço dos trabalhadores não quis participar, se um terço não quis participar, é porque 2 terços participaram. Só que os que participaram foram esses 105, mais esses 100, mais esses 105. Eu tive um total de 310 pessoas que participaram. Mas se foi um terço que não quis participar, isso significa que 2 terços tiveram que participar. E aí, 2 terços do total tem que ser exatamente a quantidade de pessoas que participaram, que ficou 2 terços do total, dando 310. Beleza? Aí mandei o 3 para lá multiplicando e depois passei o 2 dividindo. Ficou claro? Beleza, meu amor? Beleza, 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 beleza? Vamos para a próxima? De nada. Vamos passar aí adiante. Posso passar? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vou dar 3 minutos para vocês resolverem essa. 3 minutinhos. 3 minutinhos. Bora. Todo mundo aí resolvendo. Pega o papelzinho e resolve. Bora. 3 minutinhos. 3 minutinhos. Só pegar um negócio aqui. 3 minutinhos.
Vamos lá? Deu quanto? Conseguiram? Deu que letrinha aí? Vamos ver se todo mundo acertou. Vamos fazer rapidinho ela. Cadê vocês, hein, gente? Vocês estão muito calados hoje. Poxa. Estudante de uma escola, futebol, vôlei, basquete. Então já é no automático, né? Então já bota aqui, ó. TIS, TIS e TIS. Então, futebol, voleibol, basquetebol. Parará, parará, parará. Aí, agora eu começo a preencher. O segredo é começar preenchendo pelas informações que já dá para colocar no diagrama. Certo? Bom, vamos lá ver como é que funciona isso daí. São 700 estudantes em uma escola. Então, o total tem que ser 700. Aí, vou até no automático, né? Futebol, vôlei, basquete. 25 jogam exatamente 2. Exatamente 2, ó. 25 estudantes jogam exatamente 2 dentre os 3 esportes. Então, exatamente 2 pega aqui, aqui e aqui. Então, se 25 estudantes jogam exatamente 2, esse com esse tem que dar 25. E 12 estudantes jogam os 3 esportes. Vê, 12 jogam os 3. Então, aqui é 12. Vocês concordam comigo, gente? Aí, quantos estudantes da escola não jogam nenhum dos 3 esportes? Gente, vamos ver como é que a gente pode montar isso daí? Vamos botar as letrinhas. Ó, vou colocar aqui A, vou colocar aqui B, vou colocar aqui C. Certo? E vejam como é que eu vou preencher. Dos 700 estudantes de uma escola, 130 jogam futebol. Certo? Então, aqui dentro de futebol tem que ter 130. Então, isso aqui vai ser, vê se vocês concordam comigo. 130 menos 12 menos A menos B. Se tiver alguma dúvida, me digam aí. Ou seja, aqui ficaria 118 menos A menos B. Joia? Aqui nessa parte. Aí agora, 90 jogam vôlei. Dentro de vôlei tem que ter 90. Dentro de vôlei tem que ter 90. Essa já é uma mais difícil, tá, pessoal? Se liga aí. Então, dentro de vôlei tem que ter 90. Então, aqui vai ter 90 menos A menos C menos 12. Vocês estão compreendendo? Vai me dizendo aí, está com dúvida. 90 menos A menos C menos 12 fica 90 menos 12, fica 78 menos A menos C. Aqui, 80 jogam basquete. Então, aqui tem que ter 80 menos 12 menos B menos C. O que ficaria 68 menos B menos C. Tá joia? Aí, se exatamente 25 estudantes jogam exatamente 2, essa informação me diz que A mais B mais C vai ser 25. Tá? Se tiver alguma dúvida, diga aí. 12 jogam os 3. Quantos estudantes da escola não jogam nenhum dos 3 esportes? Nenhum dos 3 esportes, eu vou chamar isso aqui de X. E esse X é o que eu quero saber. Alguém tem alguma dúvida nisso daí, pessoal? Que agora conta. Alguma dúvida até aí? Então vamos lá? O que é que acontece? Se eu somar todo mundo que está dentro desse diagrama, tem que dar 700. Então, somar todo mundo. Essa parte, com essa, 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 tem que dar 700. Então, 118 menos A menos B mais A mais 12 mais B mais 78 menos A menos C. Estou somando tudinho. 118 menos A menos B mais A
mais 12, mais B, mais 78 menos A menos C, mais C, mais 68 menos B menos C, mais o X, que é o que eu estou querendo descobrir, isso tem que ser igual a 700. Certo? Deixa eu melhorar aqui. B menos C mais X, menos C mais X, igual a 700. E aí eu vou ver agora quem é que eu posso estar cancelando e vendo o que é que isso vai dar. Ó, menos A com mais A, menos B com mais B, menos C com mais C. Já cancelou um monte de coisa. Aí ficou sobrando. Ó, 118 com 12 dá 130. 78 com 68. 78 com 68 dá 146, não é isso? 146. Eu ainda tenho menos A, eu tenho menos B menos C, mais o X, dando 700. Aí, 130 com 146 dá quanto? 130 com 146 dá 276. Ó, menos A menos B menos C, gente, eu posso dizer que é menos A mais B mais C, né? Certo? Menos A menos B menos C. Ou se não quiser colocar assim, deixa aí quieto. Deixa lá. Menos A menos B menos C mais X igual a 700. Meu objetivo é descobrir o X. Então, quem é o X? É 700 menos 276 mais A mais B mais C. Estão vendo? Só que A mais B mais C é 25. Então, isso fica 700 menos 276. 700 menos 276 dá 424. Mais A mais B mais C, que é 25, que daria X igual a 449. Cleber, essa questãozinha foi mais difícil. Foi mais difícil, mas é uma questãozinha que faz parte. Tá claro? Gente, vamos agora aproveitar esses 2 minutinhos aí que a gente tem para fazer um pedido de... Cadê que me pediram hoje no privado para a gente selecionar algumas questões mais importantes da ficha de trigonometria. Vamos separar algumas questões mais importantes da fichinha de trigonometria. Vamos lá? Deixa eu tirar essa telinha daqui. Daqui a pouco eu coloco no grupo de vocês as anotações da aula de hoje, tá certo? Daqui a pouco eu coloco lá. E vamos colocar aí, daqui a pouquinho eu coloco no grupo de vocês. Vou colocar aí as questões, vocês vão falando bem rápido, tá certo? E aí vocês vão ver nas questões bem importantezinhas da fichinha de trigonometria, tá? Então, vou colocar aí a fichinha de trigonometria, que é essa da aula passada, para a gente ver aí direitinho quais são as questões mais importantes. Então, vou marcar aí a partir da questão 9, não é isso, gente? Porque até a questão 9 eu fiz tudinho, né? Então, vamos lá. Depois da questão 9, quais são aquelas questões mais importantes? Vamos lá. Não der para deixar de fazer de jeito nenhum. Bora. Eu fiz mais, eu fiz até a 11 também, né? Fiz a 11 também. Bom, então vamos lá. As mais importantes em termos de Enem. Termos de Enem. Bora. Termos de Enem. Questão 17 de Enem. 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, para Enem, tá? Para Enem.
36, 37, 38. Pronto. Essas que eu falei são as mais aí para o Enem. Tá beleza, turminha? Alguma pergunta? Sim ou não? Tá tudo certo? Todo mundo tranquilo? Dúvidas? Então, vejam, a gente trabalhou a teoria dos conjuntos, certo, pessoal? Vocês sabem que tem aí meu telefone, tá? Meu WhatsApp. Vocês podem mandar aí as dúvidas que vocês quiserem, tá? No momento que vocês quiserem, podem estar mandando aí as dúvidas e tirando aqui comigo, tá certo? Bom, aí eu coloquei agora aí no grupo de vocês as anotações da aula de hoje. Então, vocês façam aí de casa essas questõezinhas, tá certo? Façam essas atividades e tirem as dúvidas comigo, beleza? Que conjuntos é algo que vocês vão estar fazendo e vão tirando as dúvidas. Então, fica combinado. Mete bronca, faz bem muito exercício, tá com dúvida, manda para mim pelo WhatsApp. E na aula que vem, quem tiver alguma dúvida e quiser, a gente pode pegar o comecinho da aula para estar tirando mais dúvidas, beleza? Beijo no coração, uma boa noite para vocês.